8, 7, 6, 4, 3. Tudo bem? Aqui é o professor Elisandro e a ideia é conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre esse processo de transformação que nós estamos vivendo e das oportunidades que tudo isso pode surgir ou pode nos proporcionar. Então vocês que estão participando aí do Code Race, é uma bela de uma oportunidade, uma bela de um meio, um momento de obter uma série de conhecimentos, uma série de ferramentas que pode fazer uma baita de uma diferença para vocês ao longo do tempo. Mas antes disso eu quero começar com a seguinte indagação. Vocês já imaginaram, já pararam para pensar o volume de transformações em que nós estamos vivendo? Bom, é extremamente grande, tá? E por um outro lado, então, já aproveito e já dou os parabéns para vocês, né? Porque se vocês estão aqui, já representa uma parcela pequena aí de incomodados em buscar aprender algo a mais ou fazer a diferença, né? Ou seja, alguém que tem propósito. E propósito é aquilo que nós vamos conversar, é aquilo que, de certa maneira, é o que as grandes empresas, os negócios agora estão buscando. Isso eu digo por quê? Porque se nós pensarmos, né, a questão de diploma, a questão de formação em si, apenas na busca do diploma não vale mais. Não vale mais. E o que vale então é a aquisição de habilidades e competências. E habilidades e competências, sim, claro, é óbvio que isso tudo é por meio do ensino, é por meio da pesquisa, é por meio de buscar fugir não somente àquela questão da sala de aula. Tem que extrapolar essas barreiras aí. Isso é o que vai diferenciar vocês de outros profissionais, tá? E obviamente vocês estão em algo muito mais avançado. Por quê? Em termos gerais, o que nós estamos falando é o seguinte: o que importa é o propósito, ou seja, o que você quer construir, o que é melhor, o que você quer melhorar, o que você quer deixar de legado lá no final, como o pessoal diz muito, ao final da jornada, ou seja, ao final do caminho dentro de uma trilha, seja da vida de vocês, seja da passagem de vocês dentro de uma empresa, ou seja, da construção de algum negócio que vocês queiram ter. Então o que vale não é mais o diploma. Isso por quê? Porque o mundo mudou. Né? Então, se nós pensarmos dentro dessa parte de aprendizado, nós temos aqui uma frase bem bonita, né? Mas quer dizer o quê? Lifelong learning e continuous skilling. Isso quer dizer que nós temos que aprender a todo momento, então aprender a vida inteira e continuamente. E podemos chegar a um certo momento, uma certa ocasião, onde determinado conhecimento nós vamos ter que pegar tudo aquilo lá, de certa maneira, pegar ele e jogá-lo fora. Sim, jogar fora para liberar nossa memória para aprender novas coisas, novas maneiras, novas habilidades e novas competências. Isso é o que nós chamamos, né, que nós podemos considerar que nós temos que ter novos mindsets. Novos mindsets são novas maneiras de pensar. Então, um conjunto de novas ferramentas que possam nos auxiliar a enxergar o que o mundo está caminhando. Para onde que todas essas mudanças, todos esses movimentos, principalmente tecnológicos, estão nos levando. E aí, nós falamos disso por quê? Porque nós estamos vivendo numa era de uma nova economia. Então, esse momento de transformações, que literalmente está baseado na internet e na tecnologia, tá? É internet, sim, porque é a conectividade, nós precisamos de conectar as coisas, e a questão da tecnologia. E isso tudo coloca a todo momento nós à prova, né? Por quê? Porque as coisas não funcionam mais como era antigamente. E nós estamos falando hoje aqui, daqui 1 ano, 2 anos, daqui 1 mês, as coisas podem mudar totalmente. Então aquilo que nós tínhamos, né, aquilo que funcionava há um tempo atrás, hoje não funciona mais. Então eu vou trazer para vocês aqui uma imagenzinha que eu vou colocar, tá? Olhem para essa imagem aqui, que é a questão do tecnológico, né? Dos escritórios falantes. Pessoal, nós estamos falando aqui de 2006. Então, estávamos em 2006, que não é tão distante não, tinha-se um telefone pela marca Nokia, do qual ele tinha lá como o slogan que possibilita enviar e-mail, usar a agenda do PC e fazer vídeos. Pessoal, vamos imaginar isso na atualidade.
nem passa por nossa cabeça termos equipamentos ou situações desse tipo. Então isso parece ser coisa muito do passado, mas que na verdade faz muito pouco tempo. Ainda, né, dentro dessa figura aí, ele tem a questão do uso dos dados. Então, para nós termos uma ideia, ali ele está R$6 a cada megabyte de dado. Então, uma continha bem rápida, nós podemos chegar e dizer o seguinte: se nós fôssemos pegar o mesmo preço de 2006 para 1 GB de uso de dados, nós estaríamos falando de um plano de R$6.000. R$6.000. Então, na verdade, né, a tecnologia ela evoluiu, sim, ela conseguiu chegar a um valor, um valor bem mais menor, né, hoje, assim como a evolução tecnológica, que o celular não é mais um simples mero mecanismo e não faz apenas vídeo e não faz mais apenas o acesso a e-mails. Ele é muito mais do que isso, né? Hoje nós, com o celular, nós podemos estar conectados com muitas pessoas. Agora, melhor de tudo, né, que esta marca, esta poderosa marca, então, que lançou esse telefone, o que aconteceu com ela? Desapareceu, né? Cadê seu potencial? Cadê seu poder de mercado, poder tecnológico? Então, neste exemplo, foi sucumbido com a chegada do iPhone, que revolucionou, de certa maneira, o processo de comunicação, da fala, da escrita, o processo de tirar fotos, o processo de vídeos, o streaming, né? E muitas outras coisas mais. Além de nos capacitar e nos dar poder hoje, nós temos na nossa palma da mão todo o conhecimento disponível no mundo. Basta ter uma conexão de internet que nós temos acesso a tudo que está acontecendo. Em cima disso, tá, eu vou trazer alguns pontos para nós pensarmos e que possam aguçar um pouquinho a formação de ideias ou aquilo que vocês irão desenvolver ao longo desses próximos dias aí dentro do Code Race. Então, vou trazer algumas questões colocadas aqui de um autor que eu gosto muito, que é o Maurício Benvenuti, dentro do seu livro, o Audaz e Incansáveis, e ele traz algumas questões para nós pensarmos, tá? Então, existem muitas empresas que estão trabalhando, por exemplo, no adiamento da morte. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que a expectativa de vida, o que se busca é viver cada vez mais. Isso de fato já está ocorrendo, né? Hoje nós temos possibilidades por meio do mapeamento genético, o uso da tecnologia CRISPR, né? No mapeamento de genômico. E isso nos possibilita ao longo do tempo, nos possibilitará ao longo do tempo termos condições de uma vida muito maior, muito mais plena do que nós temos hoje, né? Outra questão, os carros elétricos. Então, em diversos países, isso já é algo padrão, isso já está sendo incentivado a sua produção. Países como a Alemanha e a Índia, eles pretendem até 2030 parar o processo de produção e comercialização de veículos que sejam por meio de combustão. A Noruega até 2025, França e Reino Unido até 2040 e talvez vocês estejam se perguntando, tá, legal, e o Brasil? Então aqui no Brasil está tramitando uma lei no Senado, a lei número 454 de 2017, onde se pretende vedar a comercialização desse tipo de veículo até 2060. Mas talvez vocês estejam falando, bom, peraí, até 2060, você tem países que está até 2025. O que é que está faltando para nós também estarmos dentro desse processo aí? O que nós precisamos fazer para que nós possamos estar dentro dessa frente tecnológica? Então, essas respostas eu diria que vocês podem responder. Vocês serão as pessoas que podem levar talvez essa mudança, esse tipo de pensamento, né? Ainda sobre questão de transporte, nós poderíamos pensar o uso de drones para o transporte de humanos. Pessoal, isso é coisas que já existem, já tem empresas, já tem desenvolvido. A questão do Hyperloop para o transporte de mercadorias. Imagine quanto que isso vai impactar em todo o processo de transporte de mercadorias. A redução do tempo, e queira ou não queira, tem algo que todos nós temos iguais. Ricos, pobres, brancos ou negros, qualquer coisa, não importa o que, não importa a religião, nós temos 24 horas por dia, e essas 24 horas o nosso tempo está cada vez mais escasso. Então nós temos que ter maneiras de conseguir reduzir o nosso tempo, aumentar a nossa qualidade de vida. Trago mais um exemplo aqui, a questão de impressoras 3D. Hoje já é normal imprimirmos protótipos, imprimirmos peças. A própria NASA já possui uma impressora 3D no espaço, que isso economiza muito, muita questão de transporte, a manutenção é muito mais rápida, né?
E nós podemos estar falando de impressão de casas. Então, para vocês terem uma ideia, na China já imprimiu-se um prédio de 3 andares. Então, olha o estágio que nós chegamos dentro dessa questão. Então, agora, eu diria muito maior do que a própria geração de peças, é o impacto que tudo isso vai causar no processo logístico como um todo. Então imagine que a cadeia logística, a movimentação de materiais, ela pode deixar de existir, claro, vai ter ainda algumas movimentações, mas ela vai reduzir muito e drasticamente. E obviamente isso tudo vai impactar no movimento das pessoas. É muito menos pessoas que estarão ligadas ou atreladas. Isso nós podemos imaginar, né, que é algo que não é utópico. Quem sabe nós, aí próximo do nosso instituto, está sendo impresso um carro. Por que não? Né? É esse tipo de capacidade que nos proporciona. Claro, obviamente em cima disso nós estamos falando no processo de internet globalizado. Ainda hoje nós não temos a internet, o acesso, a conexão, a conectividade. Por exemplo, no Brasil nós temos aí os dados que nos mostram que mais ou menos 1/3 das pessoas não estão conectadas. Então, se vamos juntar esse 1/3 do Brasil mais o restante do mundo, para nós termos uma ideia do impacto que tudo isso pode causar a partir do momento que todas essas pessoas estiverem conectadas. Então a conectividade, a troca de informações, a geração de informações é algo que está crescendo muito e imensamente. Então, para nós termos uma ideia, até um tempo atrás as coisas mudavam, o conhecimento humano ele se gerava a cada 100 anos. Então a cada século nós tínhamos dobrava o conhecimento humano. Pois bem, isso se reduziu para 30 anos e hoje, então, para nós termos uma ideia, nós estamos a cada 13 meses nós temos o processo que dobra o conhecimento humano. E se estima-se aí pelo futuro, né, dados da IBM, que a cada 12 horas nós dobraremos o conhecimento que nós temos. E aí nós viemos a seguinte questão: nós, humanos, conseguiremos acompanhar isso? Olha, a resposta é simples, né? A resposta é: dificilmente conseguiremos. Agora, por um outro lado, para nós conseguirmos estar a par de tudo que está acontecendo, é o desenvolvimento de tudo isso por meio de sistemas, de mecanismos, e aí entra mais uma outra questão que está em alta, que é o uso da inteligência artificial e a própria robótica. Então isso nós estamos falando que é um caminho sem volta. Não tem. Inteligência artificial está cada vez mais, já está no nosso dia a dia, mas ela tende a avançar muito mais. Isso quer dizer que toda e qualquer atividade humana que requer um processo de microcognição, ou seja, eu tenho 1 segundo mais ou menos para mim ter uma tomada de decisão. Então eu estou lá olhando uma câmera de vigilância e quando eu vejo um movimento eu tenho que tomar uma determinada ação. Isso vai deixar de existir, né? Esse processo hoje que ainda nós temos, às vezes quando a tal da burocracia, o carimbar papel, cara, isso é coisa do passado. Isso é coisa que nós, de certa maneira, é um problema que nós temos que pensar em resolver. E está na nossa mão de ver coisas e tentar movimentar todo esse processo de maneira diferente. Falando em maneira diferente, vamos lá, um processo que mudou muito drasticamente é a movimentação econômica, a movimentação do dinheiro no mundo. Então imagine os bancos como era no passado. Então Elisandro, precisava fazer um depósito, precisava fazer um saque ou simplesmente pagar uma conta. Eu tinha que ir no banco, encarar uma fila, eu tinha que tirar no mínimo uma tarde para mim fazer isso, né? E hoje nós temos aí na nossa palma da mão o banco 24 horas, 7 dias por semana, onde eu posso fazer tudo o que eu quiser, tudo o que eu imaginar. Além de todo o processo, quando nós falamos em banco, né, nós falamos de moedas, temos aí as moedas virtuais, temos os bitcoins, temos N outras, a utilização do blockchain, né, o novo formato de validação. E isso tudo dá um poder de descentralização e tem um impacto direto nas nossas vidas, tá? Então nossas vidas, eu digo nossas, é minha, é de vocês. Então todos nós estamos sendo impactados diretamente a todo momento por essas questões. Agora, se me pedirem qual é a mágica, né,
de tudo isso? Não existe mágica. A questão é que tem muita gente, né, trabalhando todos os dias, errando, acertando, ouvindo os clientes. E aí prestem atenção na questão de ouvir os clientes. O que os clientes querem? Então, e é isso que é o que nós temos que fazer. É isso, então, quando vocês forem desenvolver um produto, um serviço, vocês têm que pensar o que o cliente está querendo. E tem que encantar esse cliente, né? Obviamente, pensar assim na situação, nada vem de graça, né? E o que se nós temos, e se nós perguntarmos o que essas empresas, o que essas pessoas estão fazendo, que estão se destacando, o que elas fazem, simplesmente elas estão entendendo o que as pessoas querem. E entender o que as pessoas querem é nós termos a ciência de que as pessoas têm poder. Então é o power to the people. Isso quer dizer que pessoas, elas querem, elas necessitam resolver seus problemas. E aí nós temos que ficar atentos às necessidades dessas pessoas para poder identificar oportunidades. Então a todo momento oportunidades estão passando. A todo momento, devido aos N problemas que nós temos e que vão surgir, e novos que também terão, nós temos que ficar monitorando. Então, diariamente, né, sempre vamos escutar alguém falar: essa atividade poderia ser feita diferente, poderia ser mais rápido, poderia ser menos burocrático, poderia ser mais barato. Isso é o quê? Isso, na verdade, é um sinal de oportunidade. Então, vocês vão ter um tema, vocês vão ter um elemento onde vocês vão ter que desenvolver uma atividade. Agora, qual atividade que eu vou desenvolver? Parem, pensem e imagine o seguinte: o que é que as pessoas estão reclamando? O que é que as pessoas gostariam que melhorassem? É isso que vocês têm que buscar. Então vocês, nós, eu, temos a incumbência de buscar maneiras de proporcionar melhoria para essas pessoas. E como que nós vamos fazer isso? Inovando. Tá? Quando nós falamos inovar, é nós termos a ciência de colocar o cliente como centro. E aí, quando nós falamos em colocar o cliente como centro, nós temos 3 elementos que são fundamentais: empatia, envolvimento e experimentação. Então vamos lá. Esses 3 elementos são fundamentais no desenvolvimento de qualquer ideia. A empatia, que é a questão de nós nos colocarmos no lugar do cliente. Nos colocar no lugar do cliente é entender os problemas que ele possui, entender a dor dele, né? E isso vocês vão escutar muito falar. Qual que é a dor? A dor é aquilo que está incomodando, aquilo que as pessoas querem que resolva, aquilo que nós precisamos entender, precisamos enxergar exatamente aquilo que o cliente quer na visão do cliente. Então a empatia é estar no outro lado, é se posicionar no outro lado para entender o que é que ele está sentindo. Se nós entendermos isso, nós já temos um start que nós podemos chamar na ideação. Então, ideação lá no Design Thinking, né? Nós não vamos entrar em detalhes, mas dentro do conceito de Design Thinking tem a ideação. Ideação é criar ideias que possam solucionar problemas que nós identificamos. Agora, como que eu vou descobrir e identificar ideias dos problemas? É nós entendermos, se posicionarmos dentro deste papel no outro lado. E aí, nós temos a grande função, e aí nós podemos participar junto com este cliente para validar as nossas ideias. E a grande sacada. Então, pessoal, muito importante. Tem uma ideia, eu acho que é uma ideia genial, show de bola. Faz o seguinte, vai conversar com as pessoas que têm esse problema e vai perguntar para elas. Coloca elas, insere elas, coloca na colaboração. Nada melhor, né, como se diz, do que as pessoas que estão sentindo um problema nos auxiliar, no sentido de dizer assim, ó, isso vai me ajudar ou não vai me ajudar, tá? E isso, né, se nós pensarmos em termos de nova economia, é o que nos exigem bastante. Por quê? Porque nós não podemos dar o luxo, né, hoje em dia, devido à velocidade de tudo que está acontecendo, de fazer as coisas sem validar. Tá? Se nós fazermos alguma coisa sem validar, nós corremos o risco de ter um baita de um trabalho, um baita de energia e na verdade não estarmos fazendo nada de diferente, não solucionando o problema daquilo que realmente nós precisamos fazer. Então a solução vai pra rua, põe a cara a tapa, vai lá, pergunta. Pior das situações, o cara vai dizer, cara, não vai servir, não me agrada, não é bom. E aí, ótimo, vocês já têm uma resposta, vocês vão saber que essa informação, que este caminho
não vai dar resultado, segue para um próximo caminho, né? Então, temos que entender e temos que perceber que temos que fazer isso muito rápido, porque não existe, né? A única certeza que nós temos é o seguinte: nós aqui temos uma ideia, mas pode ter certeza, uma outra pessoa, num outro lugar do mundo, talvez tenha uma ideia 100% idêntica à nossa, e se essa pessoa estiver trabalhando muito mais rápido que nós, obviamente elas vão chegar muito mais rápido com uma solução, e nós vamos ficar para trás. Então isso é algo que é importante de nós entendermos, né? O universo ele é grande, as possibilidades são grandes e são para todos. Agora, quem são essas pessoas? Quem são esses todos? Aqueles que conseguem enxergar algumas coisas que muitas vezes talvez não estão tão claras e conseguem agir mais rapidamente. Isso, né? Então, o que nós temos que fazer, tá? Eu diria que nós temos que proporcionar, né, posteriormente, o processo de experimentação. Então, fui lá, identifiquei, me posicionei, empatia, criei ideias, criei um tal de protótipo, e aí vocês vão ver que nós temos o tal do MVP, né, o mínimo produto vendável, então, que é o mínimo do meu produto, que é aquele gasto de energia específico que possa mostrar aquilo que eu consiga fazer ou aquilo que ele vai me proporcionar. E aí nós vamos lá e colocamos para experimentação. E esse colocar para experimentação é onde vai vir uma série de novos insights. E esses insights é onde que nós vamos ter novas melhorias, novas implementações, onde que o nosso produto ou serviço vai estar à margem de encantar ou não o nosso cliente, tá? Ou resolver ou não um determinado problema. E isso é imprescindível que nós engaje as pessoas, tá? Que busque que essas pessoas estejam ou queiram resolver, ou estejam atentas, né? Junto com a nossa ideia. E se não for, muda, né? Então temos que também ter essa noção desse tipo. Por quê? Lá no final nós temos que ter a seguinte situação: dor, frustração ou insatisfação, que é aquilo que os clientes possuem, nós temos que criar produtos ou serviços que possam transformar tudo isso em alegria, prazer e diversão. É fácil? Eu diria que não é difícil, mas isso vai criar uma série de energia que nós temos que gastar, que nós vamos ter que se dedicar. Bom, chegando mais ao final, vocês podem estar perguntando: tá, e aí, fiz tudo isso, né? Quer dizer então que nossa criatividade virou uma inovação? Nossa ideia virou uma inovação? A resposta para isso é simples. Se ela gerou valor para o cliente, ótimo, positivo. Então, nós estamos no caminho certo. Se não gerar valor para o cliente, nós temos que repensar, porque talvez não seja o caminho por si só, ou não seja o caminho adequado. Por fim, eu volto um pouquinho mais atrás na minha fala, onde que comentei sobre novos mindsets, novos pensamentos. Então esse novo mindset nós podemos considerar que seja o conjunto de ferramentas que são importantes para que essa nova evolução do mundo, que está baseada em entender mercado, em comportamento, gestão e tecnologia, eu consiga fazer e consiga entender. Então, nós temos que ter isso em mente, tá? Que alguns conhecimentos, eles também nos requerem. Então, não basta eu saber programar, não basta eu ter apenas o processo de gestão. Eu tenho que entender de mercado, eu tenho que entender de tecnologia, eu tenho que entender de comportamento, eu tenho que entender de pessoas. Bom para vocês. Qual que é o propósito de vocês perante todas essas mudanças que estão acontecendo? Um bom desafio a vocês, um abraço e nos vemos até mais.